Udemo. Educação e ação. Concursos. Respeito. Condições de trabalho. Salários dignos. Isonomia, ativos e inativos. Olá, colegas, sejam bem-vindos a mais um 15 minutos de Udemo. Nessa edição, vamos tratar da polêmica criada em torno da carteira de vacinação contra a Covid-19. Até quando as convicções ideológicas e religiosas vão tentar prevalecer sobre as evidências científicas? Até quando é difícil afirmar. Mas essa briga, que é antiga, vai continuar enquanto a ignorância, a insensatez persistirem. Ou seja, até que o último ignorante, o último insensato desapareçam da face da Terra, deixando-a livre para a expansão das ciências, das artes, da tecnologia, protegidas pelo bom senso. Então, quando isso vai acontecer? Resposta: nunca. Vacinas, tecnologia, saneamento. Foi isso que fez a expectativa de vida mais do que dobrar no mundo em pouco mais de 100 anos. A humanidade enfrentou por milênios a barreira da expectativa de vida abaixo dos 30 anos. Atualmente, a média global é de 73,3 anos. Aumentou a expectativa de vida e também a qualidade de vida. Quanto às vacinas, o Brasil foi referência mundial com o seu Programa Nacional de Imunizações, o PNI, criado em 1973. Com as vacinas, ficamos livres da varíola, da meningite, da poliomielite, do tétano neonatal, da gripe suína e de várias outras doenças oportunistas que se valiam da falta de imunização. A Covid-19, o maior flagelo da atualidade, apesar de não erradicada, está sob controle graças à vacinação. Porém, de 2014 para cá, o descaso, a queda de investimentos na saúde, a má administração fizeram com que o Brasil tivesse uma queda acentuada na cobertura vacinal. De repente, doenças que estavam sob controle ressurgiram, como o sarampo e a coqueluche. Nessa área, retrocedemos. Para piorar, proliferaram os negacionistas, as fake news e os novos e sempre falsos profetas do Apocalipse. Bem, colegas, até aqui falamos de tudo o que vocês já sabem. Mas para comentar uma lei aprovada na Alesp e sancionada com vetos pelo governador, determinando que fica proibido exigir comprovante de vacinação contra a Covid-19 para acesso a locais públicos ou privados. O projeto de lei foi uma iniciativa dos deputados ligados ideologicamente ao ex-presidente da República. Um tapa na cara da ciência, do bom senso, do respeito ao próximo e da vida em sociedade. Curiosamente, o governador que sancionou essa lei é o mesmo que declarou em rede social: sancionei o fim da obrigatoriedade do comprovante de vacina da Covid-19 para acesso a locais públicos e privados. Tomei a vacina, defendo sua importância e defendo também a liberdade. Vamos reforçar as campanhas de conscientização
e garantir que as doses sejam disponibilizadas a todos. São Paulo atingiu os mais altos índices de cobertura vacinal do país. Esse resultado é fruto da conscientização das pessoas sobre a importância da vacinação. Por isso, vamos reforçar esse trabalho com a realização de campanhas de vacinação para todas as idades, com informação clara e precisa, além de disponibilizar a vacina para todos. Curioso, não, colegas? Vacinar-se, incentivar a vacinação, mas ao mesmo tempo proibir que se exija o comprovante de vacinação. Mas há mais curiosidade nessa lei. O texto sancionado pelo governador, e que agora é lei, tem a seguinte redação. Artigo 1º. A presente lei visa disciplinar a exigência de comprovante de vacinação contra a Covid-19 no estado de São Paulo, nos termos que especifica. Artigo 2º. Fica proibido exigir comprovante de vacinação contra a Covid-19 para acesso a locais públicos ou privados. Artigo 9º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Uma pergunta. O que aconteceu com os demais artigos? De 3 a 8, ou seja, do 3º até o 8º. Foram todos vetados. Vamos rever. Artigo 3º. Fica proibido exigir comprovante de vacinação contra a Covid-19 para a realização de atendimento médico ou ambulatorial, inclusive para cirurgias eletivas, nos serviços de saúde públicos ou privados. Vetado. Artigo 4º. Fica proibido exigir comprovante de vacinação contra a Covid-19 de servidores, ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração pública direta e indireta, como condição para o desempenho de suas funções. Vetado. Parágrafo único. Fica proibido impor qualquer tipo de sanção àqueles que se opuserem a se vacinar contra a Covid-19. Vetado. Artigo 5º. Fica proibido exigir comprovante de vacinação contra a Covid-19 para ingresso nas escolas públicas ou privadas, bem como para participação em atividades educacionais. Vetado. Parágrafo único. O caput aplica-se inclusive ao ensino superior e técnico profissionalizante. Vetado. Artigo 6º. Mesmo com a indicação das autoridades sanitárias, compete exclusivamente às famílias decidir se vacinarão seus filhos menores de idade contra a Covid-19, cabendo aos órgãos competentes prestar-lhes todas as informações relativas a reações adversas. Vetado. Artigo 7º. Deverão os médicos notificar à Secretaria de Saúde todos os casos de reação à primeira dose da vacina contra a Covid-19, atestando, se for o caso, que a pessoa não pode tomar a segunda dose da vacina. Vetado. Parágrafo único. O caput aplica-se igualmente a reações referentes a doses subsequentes. Vetado. Artigo 8º. As equipes de saúde envolvidas na aplicação de vacinas contra a Covid-19 deverão ser conscientizadas dos sintomas apresentados por pessoas alérgicas, intolerantes ou detentoras de síndromes e doenças que podem se manifestar em decorrência da vacina,
bem como das medidas a serem tomadas em caso de emergência. Vetado. Parágrafo único. Relativamente aos menores de idade, a conscientização também deverá recair sobre a ponderação entre riscos acarretados pela Covid-19 a esta população e os riscos da própria vacina. Vetado. Colegas, o que significa vetado? Significa que não foi aprovado. Portanto, não existe legalmente. Não tem valor jurídico. Então, apenas 2 casos para reflexão. Artigo 4º. Fica proibido exigir comprovante de vacinação contra a Covid-19 de servidores ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração pública direta e indireta como condição para o desempenho de suas funções. Esse artigo foi vetado, portanto, não tem valor legal e jurídico. Então, todos os servidores públicos estaduais continuam sendo obrigados a apresentar o comprovante de vacinação da Covid-19 para o desempenho de suas funções. Outro caso, o artigo 5º. Fica proibido exigir comprovante de vacinação contra a Covid-19 para ingresso nas escolas públicas ou privadas, bem como para participação em atividades educacionais. Esse artigo foi vetado. Portanto, não tem valor legal e jurídico. Então, todos os servidores públicos ou privados e todos os alunos das escolas públicas ou privadas são obrigados a apresentar o comprovante de vacinação da Covid-19 para o desempenho de suas funções, bem como para a participação em atividades educacionais. Que bela confusão, não, colegas? Mas é isso que está valendo. Obrigado, colegas, pela atenção e até o próximo 15 minutos de Udemo.